Chegou no Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, e que hoje apresentará o tema Bernoulli e a conservação da energia. Aula de bolso da disciplina Mecânica dos Fluidos e que foi solicitada pelo senhor Renato de Albuquerque. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E já vai adiantando o seu joinha, pois afinal de contas é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. O Engenharia Carga Rápida, aula de bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail propa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Bernoulli e a conservação da energia e pertence à disciplina Mecânica dos Fluidos. Aula de bolso solicitada pelo senhor Renato de Albuquerque. Agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. Podemos definir como energia total de um fluido que percorre dentro de um duto como uma somatória de energias. E então teríamos a energia total de um fluido dentro do duto igual à energia de pressão mais a energia cinética mais a energia potencial deste fluido. Desta maneira, teríamos que a energia de pressão estaria correspondente à pressão estática do fluido dentro do duto e que poderia ser mensurada em diversos manômetros acoplados à parede do duto, em diferentes pontos de parede, pois cada ponto teria uma pressão estática diferente. Também teríamos como parcela da energia total de um fluido a energia cinética, que corresponde à velocidade do fluido dentro do duto, o deslocamento de pequenas porções ΔL, de comprimento ΔL desse fluido ao longo de um tempo ΔT, de um intervalo ΔT de tempo. Desta maneira, teríamos, por exemplo, uma velocidade V1 em uma área A1 do duto. Esta área 1 teria um ΔL1 e o fluido se deslocaria em um ΔT. Para o mesmo ΔT, se tivermos o
fluido em uma área A2, teríamos uma velocidade diferente. Ou seja, mudando a área de A1 para A2, a velocidade do fluido muda de V1 para V2 para o mesmo ΔT, para a mesma variação de intervalo de tempo. E a terceira parcela da energia total de um fluido seria a energia potencial. Desta vez, por exemplo, teríamos a energia potencial 1, que ocorre na área A1 do duto. E se este fluido fosse elevado a uma altura onde teríamos um fluido na área A2, teríamos então uma elevação em metros deste fluido. Ou seja, a energia potencial de 1 subiria para um nível de energia potencial 2. Este ΔL seria um ganho de energia potencial do fluido no duto. Desta maneira, se formos então simplificar a energia total de um fluido e aplicarmos o conceito de Bernoulli, onde Bernoulli simplifica a energia total de um fluido, dando a unidade em metros e não em joules. Sim, Bernoulli utiliza a energia total de um fluido não em joules, mas sim em metros, e é chamado de Hzão, usualmente chamado de Hzão. Então teríamos uma porção de pressão, energia de pressão, onde teríamos a pressão do fluido, pressão estática desse fluido, em quilogramas-força por metro quadrado. Sim, metro, para ter a energia total do fluido em metro. E o peso específico do fluido, gama, em quilograma-força por metro cúbico. Perceba que se simplificarmos as unidades, o resultante seria metro. Então, a relação de P pelo peso de pressão pelo peso específico dá uma unidade final, um dimensional final de metro. A segunda parcela, perceba, velocidade, entraria em metro por segundo, porque queremos a energia total de um fluido em metro, dividido pela gravidade atuante na área que esse duto está instalado. Como a gravidade no nosso planeta pode ser simplificada em 10 metros por segundo ao quadrado, novamente, então, utilizaremos a unidade metro, usando metro por segundo ao quadrado. Simplificando, daríamos, então, uma unidade em metro novamente. E a terceira parcela, que corresponderia à energia potencial, diretamente em metro. Perceba, então, a nossa equação de Bernoulli seria uma relação de energia de pressão, que é a divisão da pressão pelo peso específico, mais a energia cinética, que é a velocidade ao quadrado dividido por 2G, 2 vezes a gravidade, mais Z, que é a elevação desse fluido a uma altura manométrica. Desta maneira, então, teremos a energia total de um fluido na equação de Bernoulli. Desta maneira, então, quando formos aplicar a equação de Bernoulli, deveremos então nos atentar à área do tubo onde o fluido está percorrendo, pois a área influenciará na velocidade, na energia cinética do fluido. Perceba que na equação de Bernoulli, que é composta de pressão dividido pelo peso específico, velocidade ao quadrado dividido por 2G, mais Z, a velocidade, a energia cinética do fluido irá se alterar em função da área. Então teremos que montar e equiparar na equação de Bernoulli a energia em cada ponto, sendo, por exemplo, que a área A1 e a área A2 possuem a mesma energia potencial, pois a energia ela é constante dentro do duto, ela é permanente, e deste modo teríamos que a energia em H1 é igual à energia em H2, e com isso então poderíamos igualar as duas equações quando formos calcular, projetar a nossa tubulação.
E agora, para termos um exemplo da equação de Bernoulli, conceituando a equação de Bernoulli neste exemplo, se tivermos um reservatório cujo nível é mantido sempre constante por uma alimentação externa, teríamos que o ponto 1 na superfície deste reservatório, a equação de Bernoulli nesse ponto seria H1 mais a energia de pressão, que corresponde à pressão dividido pelo peso específico, mais a energia cinética, que corresponde à velocidade ao quadrado dividido por 2G, mais a energia potencial, que é a altura manométrica definida por Z. Desta maneira, teríamos então nessa nossa equação que a pressão seria zero, pois afinal de contas, se pensarmos que a pressão de entrada é igual à pressão de saída, podemos definir que desconsiderar a pressão atmosférica e por isso então a pressão no ponto 1 seria zero, desconsiderando a pressão atmosférica. Também temos um peso específico, uma constante, o peso específico desse fluido, uma constante. Logo, a energia de pressão neste ponto 1 é zero, pois zero dividido por uma constante é zero. Avançando, da energia cinética, como o ponto 1 não se movimenta, teríamos que a velocidade nele é zero. Deste modo, 0 dividido por G, que é uma constante, também daria zero. Mais a energia de H1 em metros, que é a energia potencial, ou seja, a altura manométrica do ponto 1, definida como H1. Desta maneira, então, teríamos que a energia total do fluido neste reservatório é igual a H1, que é a equação de Bernoulli no ponto 1, que é igual a Z, que é a energia potencial, que é igual a H1, que é a altura manométrica. E teríamos então que a energia no ponto 1 seria somente a altura manométrica. E continuando a nossa conceituação da equação de Bernoulli, utilizando o mesmo reservatório, porém na profundidade estendendo uma tubulação até o ponto 2, teríamos que no ponto 2 a equação de Bernoulli poderia ser aplicada utilizando a energia de pressão no ponto 2, que é definida pela altura manométrica H2, do ponto 2 até a superfície desse ponto 2 há uma tubulação que encontra a atmosfera. Perceba então que com isso obtemos a energia de pressão. E a energia de velocidade? Bem, a energia de velocidade é a diferença de que diminuiu a altura manométrica em relação ao ponto 1 e que pode ser definida como a velocidade que está ocorrendo no ponto 2, pela diferença ali na tubulação conceituada em amarelo. Desse modo, teríamos energia cinética no ponto 2. E a energia potencial? Bem, a energia potencial no ponto 2, ela pode ser definida como zero, porque o ponto 2 é uma referência em relação ao ponto 1. E deste modo, então, teríamos a finalização da equação de Bernoulli para o ponto 2. E prolongando o mesmo desenho, tentando conceituar mais a equação de Bernoulli, conceituar a aplicação da equação de Bernoulli, estendemos a tubulação para o ponto 3, com um tubo de diâmetro menor. Perceba que poderemos fazer mensuração da pressão, da energia de pressão no ponto 3 através de um manômetro, que daria o valor da pressão estática no ponto 3. E deste modo, teríamos uma equação de Bernoulli da seguinte maneira. Comporíamos essa equação de Bernoulli da seguinte maneira: energia de pressão, que poderia ser mensurada através de um manômetro, ou até mesmo pela altura manométrica H3, que daria então a pressão no ponto 3, H3 vezes o peso específico, dividido, agora mais
teríamos a energia cinética, que corresponde como a energia se conserva na tubulação, seria a altura manométrica perdida em relação ao ponto 1 de referência inicial do nosso conceito. Então, essa altura manométrica em amarelo, que foi circundada de uma elipse vermelha, seria a diferença, a energia cinética, que comporia a energia cinética. Também poderia ser mensurada pela velocidade em 3, lá abaixo, a velocidade do fluido no ponto 3. Continuando ainda mais a equação de Bernoulli, teríamos a energia potencial. Aqui, como a energia potencial do ponto 3 está na altura manométrica no ponto 3, é a mesma altura manométrica do ponto 2, que é a nossa referência para o ponto 1, ela é então igual a zero. E teríamos então a equação de Bernoulli para o ponto 3. Perceba que as três equações que fizemos, para o ponto 1, para o ponto 2 e para o ponto 3, podem ser igualadas, pois a energia nesse sistema se conserva, é uma conservação de energia. A equação de Bernoulli nada mais é como a equação de energia, onde podemos comparar ponto a ponto em qualquer lugar do sistema. Queremos comparar o ponto 1 com o ponto 3, é só igualar as duas equações de Bernoulli, H1 igual a H3, e daí então conseguimos mensurar qual é a velocidade no ponto 3, a pressão estática no ponto 3, e assim por diante. Muito legal, não é mesmo? Muito interessante. E agora vamos a um exemplo da aplicação de Bernoulli. Sim, temos uma ótima aplicação de Bernoulli no tubo de Venturi de carburadores. Perceba então um automóvel antigo, um Fusca. Olhando de perto o motor desse Fusca, conseguimos então encontrar o carburador. Vamos ver este carburador mais de perto no motor. Olhando este carburador então, com o motor funcionando, olhando dentro deste carburador, perceberemos que dentro do carburador existe uma seção de estrangulamento do fluido que passa, ar combustível. Nessa condição, se utilizarmos Bernoulli, se ocorre um estrangulamento, ou seja, uma diminuição do diâmetro, ocorre um aumento de velocidade, ocorre um aumento de pressão nesse ponto de estrangulamento. Logo a seguir, encontramos um aumento de diâmetro, um alívio do fluido. Neste então aumento de diâmetro, aumentou o diâmetro, diminui a velocidade e diminui a pressão. Sim, diminuindo a pressão, poderá ocorrer a sucção do combustível que está dentro do carburador. Então, a vaporização do combustível dentro do carburador ocorre pela variação de pressão provocada pelo tubo de Venturi. Existe um estrangulamento e logo em seguida um alívio, ou seja, uma despressurização do tubo, uma despressurização do fluido que percorre o tubo. E nessa condição de despressurização, o combustível é succionado para dentro do tubo de admissão do motor. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida. Determinar a velocidade do fluido, que pode ser água, que escoa no Venturi abaixo. Dados. Área da seção 1. Área A1 igual a 20 centímetros quadrados. Área na seção 2. A2 igual a 10 centímetros quadrados. Peso específico da água. Gama da água igual a 10.000 newtons por metro cúbico. Peso específico do mercúrio. Gama do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. E agora vamos à nossa resolução carga rápida. Perceba que o nosso tubo de Venturi então pode ser calculado com a equação de Bernoulli. Nesta condição, teremos como numa variação na altura manométrica que Z1 é igual a Z2. E deste modo, podemos cancelar Z1 com Z2 na nossa equação de Bernoulli. Isso nos simplifica, pois temos
que se isolarmos P1 menos P2, já no tubo de Venturi temos a medição da altura manométrica, que é a diferença entre P1 e P2, que é dado por Hzinho, que é igual a 10 centímetros, sabendo que 10 centímetros é igual a 0,1 metro. E deste modo, então, simplifica o nosso cálculo, é o nosso modo de calcular. Veja, se sabemos que P1 menos P2 pode ser calculado pelo nosso desenho do Venturi, temos que P1 menos P2 é igual a gama da água vezes a altura manométrica da água, menos gama do mercúrio vezes a altura manométrica do mercúrio. Perceba então o nosso desenho do Venturi, que temos do lado da água a altura manométrica da água e do lado do mercúrio a altura manométrica do mercúrio. E isso então simplifica como podemos indicar a nossa equação, P1 menos P2. Fica então mais fácil se isolarmos então a altura manométrica, o Hzinho, ficamos então com P1 menos P2 pela diferença dos pesos específicos da água e do peso específico do mercúrio, vezes a altura manométrica. Desta maneira, então temos que é P1 menos P2, 136.000 menos 10.000 vezes 0,1. E desta maneira temos que a diferença dos pesos das pressões P1 menos P2 é 126, é 12.600 Nm². Agora então podemos substituir na nossa equação e deste modo temos que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 25,20 metros quadrados por segundo quadrado, pois afinal de contas já sabemos o peso específico da água, não é mesmo? Perceba então que, continuando o nosso cálculo, temos que verificar quem é V1 e quem é V2, mas sabemos pela equação da continuidade que no duto a vazão do ponto 1 é igual à vazão do ponto 2. Então Q1 é igual a Q2. E qual é a equação da vazão? Veja, a vazão é velocidade vezes área. Então V1 vezes a área de A1 é igual a V2 vezes a área de A2. Perceba então que podemos então isolar esta condição, substituindo em V1, isolando, sabendo que a área A1 é o dobro da área A2, e então simplifica, fica o nosso cálculo mais fácil, pois A2 é o dobro do que A1. Veja, V1 é igual a V2 vezes A2 sobre A1. Então V2 dividido por 2 é igual a V1. Perceba então que nessa condição podemos substituir a equação de V1 na própria equação da diferença de quadrados das velocidades. Então V2 quadrado menos V2 quadrado sobre 4 é igual a 25,20. Isolando V2, temos que a velocidade na saída do Venturi no ponto 2, no ponto da saída não, a velocidade no ponto de estrangulamento do Venturi no ponto 2 é igual a 5,8 metros por segundo. E está então calculado o nosso desafio carga rápida. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Mecânica dos fluidos, do Brunetti. Fenômenos de transporte, do Pix. Fundamentos de mecânica dos fluidos, do Munson. E agora sugerimos que você assista aos seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Dimensionamento de tubulação, edição 039 do Engenharia Carga Rápida Tech. Bombas de estágio, edição 018 do Engenharia Carga Rápida Responde. E NPSH de bombas de recalque, edição 020 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui. E o que hoje apresentou a aula de bolso de tema Bernoulli e a conservação da energia. A aula de bolso da disciplina de Mecânica dos Fluidos, solicitada pelo senhor Renato de Albuquerque. Sim,
Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora deixe o seu comentário e deixe o seu joinha. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Senhor Renato de Albuquerque, eu espero que o Engenharia Carga Rápida tenha dado uma aula de bolso exatamente como você queria. Mas agora, senhor Renato de Albuquerque, agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. Mas agora, inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, eu já vou.